Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Aqui estamos para falar um pouco sobre a nossa profissão de economista, especificamente voltada para o setor de projetos. Na grande verdade, uma grande quantidade de pessoas perguntam, quando terminam a sua graduação em economia, vou fazer o que a partir de agora? Vou trabalhar com o que? Eu sou economista de quê? Na verdade, a nossa profissão ela dá uma grande perspectiva de você se especializar ou não e poder trabalhar em várias frentes. Projeto é uma delas, você poderia trabalhar com um perícia, como eu trabalho também com perito e trabalho com projeto, também posso fazer aula, posso dar aula e trabalho como um assistente técnico de economista de alguma empresa, ou também posso trabalhar na condição de consultor econômico de empresas ou de pessoas na área de gestão, de administração financeira familiar também, de pessoas, economia doméstica. Já fiz várias palestras de economia doméstica dentro de empresas, dentro de corporação do distrito. Enfim, nós podemos trabalhar em várias frentes. Também posso trabalhar dentro de empresas públicas ou empresas mistas. E eu vim aqui para falar da questão do projeto. Eu fui, na verdade, estagiário na área de projeto dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, analisando projetos, verificando os projetos, tendo contato com projetos, e depois fui estagiado dentro de um escritório de consultoria que fazia projetos. E ali a gente pôde aprender a elaborar projetos. E fui me identificando, fui gostando disso, e fui tendo um gosto com isso. Daí surgiu a necessidade de como fazer um projeto. Além de observar como se fazia o projeto, nós tínhamos também a necessidade de habilidade, de agilidade. E você tinha que perceber que no projeto, você não fazia um projeto por fazer. Primeiro você tinha que pensar, fazer projeto por quê, para quem, para quê? Qual é o fim do projeto? O que ele traz? Vou fazer projeto para alguém e este alguém precisa do projeto por quê e para quê? Na Zona Franca de Manaus existe a questão do incentivo fiscal. Você tem 3 instituições públicas que te faz usufruir desses incentivos fiscais. Que no caso é a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que trabalha com incentivos federais voltados para os incentivos dos impostos de importação, tá certo? E esse incentivo é importante porque as empresas usufruem dele e têm possibilidade de ter competitividade com outras empresas que produzem fora da Zona Franca de Manaus. E outro imposto federal que é a SUDAM, uma entidade que trabalha no imposto federal que é a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Ela então trabalha com incentivo do imposto de renda. E no estado temos a CEPLAN, que agora é CEPLAN, que trabalha com um projeto de incentivo do ICMS. Então essa tríade de instituições públicas, elas possibilitam você usufruir do incentivo fiscal desde que você faça um protocolo reivindicando ou pleiteando isso. Na verdade, esse protocolo é através do projeto. Cada instituição dessa tem a sua metodologia, ou o seu arcabouço de projeto, ou a sua configuração de projeto. A SUFRAMA tem um software desenvolvido dentro do site dela, que você ali tem um formulário eletrônico, que você aprende a preencher, a fazer e depois a fazer o cálculo desse projeto, ter uma resposta positiva, tanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista da economia. Esse projeto, ele é analisado, quando nós damos a entrada nesse projeto na SUFRAMA, ele é analisado por um engenheiro e também por um economista. O engenheiro analisa a parte técnica do projeto, onde nós, economistas, fazemos o projeto com base nas informações que recebemos da empresa pela sua engenharia, tá certo? E aí nós temos as informações técnicas, fazemos o preenchimento desse formulário eletrônico e depois temos o resultado econômico disso.
lá dentro da SUFRAMA é um economista que vai analisar esse resultado e ver se ele está dentro das conformidades com resposta positiva por parte da empresa. Porque se a empresa está pleiteando o incentivo fiscal para gozar desse incentivo, ela também tem que ter uma contrapartida, o que ela está oferecendo para fazer jus a esse incentivo fiscal. Então tem essa análise técnica, tanto da engenharia quanto da economia. Assim também na CEPLAN tem um formulário também eletrônico que está no site do incentivo da CEPLAN, onde nós também preenchemos e temos uma resposta que atende o preenchimento satisfatório ou não. Também vai para uma análise dentro da CEPLAN que os técnicos analisam e dão uma resposta, se está conforme ou se não está conforme. E aí, o que acontece? Você sofre um processo de ajuste, tá certo? Esse ajuste é normal, eles vão dizer onde nós estamos inconsistentes e vamos fazer as nossas correções, nossos ajustes, até que o projeto se torne um projeto em conformidade, tá certo? Aí tem a questão da SUDAM, que nós fazemos também para pleitear o incentivo do imposto de renda, tá certo? Então, esse projeto também tem um roteiro que a SUDAM orienta, nos sugere que fazemos, fazemos o download do site da SUDAM e então fazemos dentro daquele roteiro que a SUDAM diz que temos que fazer. Se nós fizermos o projeto fora desta orientação, o projeto não vai ser analisado, não vai ser aprovado pelos técnicos da SUDAM. Então nós temos que seguir a orientação. Para cada tipo de projeto, existe um roteirozinho lá, a diferença é pouco, mas tem uma diferença, que é o projeto de implantação, o projeto de diversificação, o projeto de ampliação e o projeto de modernização. Cada um tem a sua especificidade, tá certo? A grande pergunta é assim, para que esses projetos? Para que eles fazem? Porque esses projetos é que vão fazer com que essas instituições reconheçam que você está apto a ter um incentivo fiscal que o governo federal, dentro da Zona Franca de Manaus, o projeto da Zona Franca de Manaus tem para as empresas terem competitividade, tanto quanto os produtos que são importados, tanto quanto os produtos que também são feitos fora da Zona Franca de Manaus, porque senão, sem esse incentivo, as empresas não têm como competir com o seu preço, porque nós temos a questão da Zona Franca isolada do país em função da nossa posição geográfica, né? Então a gente precisa ter esse incentivo para competir com outras empresas fora da praça da Zona Franca de Manaus. Agora é o seguinte, mas a pergunta que se faz é assim, e eu estou apto a fazer projeto? Sim, acreditamos que as instituições de ensino que ministram o curso de economia, existe a matéria de elaboração de projetos, que devem capacitar o aluno, enquanto estudante, a aprender a fazer o projeto. Evidentemente que não sai apto, não sai com experiência, claro que não sai, mas te dá uma chance de iniciar, a observar e a estagiar e a correr atrás para se aperfeiçoar. Existem cursos periódicos, cursos paralelos que você pode fazer para melhorar a sua capacidade de fazer projeto, tá certo? Por exemplo, o Corecon, o Conselho Regional Econômico do Amazonas, já fez vários cursos de elaboração de projetos. Mesmo nesses cursos você pode fazer e não se achar capaz de fazer, mas o importante é você fazer o primeiro, tentar fazer, porque todos nós que hoje fazemos, nós erramos. Todos nós que fizemos um dia, que aprendemos, nós tivemos um começo, tá certo? Enquanto estagiário ou enquanto praticante como projetista, você comete equívocos, erros, isso é normal. Mas se você não tiver a ousadia, não tiver a intrepidez, não tiver a coragem, não tiver a iniciativa de fazer, você não vai sair na inércia, vai ficar sempre esperando que as coisas aconteçam. Mas para elas acontecer, nós temos que ter atitude. Fazer, correr atrás, leitura, né? Procurar ter agilidade ou familiaridade com o Excel e também com a legislação do projeto. Cada projeto
cada instituição tem as suas legislações que tratam dos incentivos dessas instituições. Então você precisa também ter o bom hábito de ler, de acompanhar as coisas que aconteçam. Por exemplo, tenho curiosidade de participar das reuniões da SUFRAMA, tenho curiosidade de participar das reuniões do CODAN, onde lá são aprovados projetos. A partir dali você vai dizer, pô, quem fez esses projetos que foram aprovados agora? Todas as indústrias da Zona Franca de Manaus, para elas hoje existirem, elas começaram com um projeto, que foi um colega nosso que fez, um economista. Talvez eu fiz alguns, talvez os nossos colegas fizeram outros, mas essas empresas passaram pela necessidade de elaboração de um projeto. Esses projetos, todos eles foram aprovados. De imediato, não. Foi feito um ajuste, às vezes erros, faltas, é normal. Então, tem os ajustes necessários, que são feitos, corrigidos, e aí os projetos são aprovados. Tá certo? Após a aprovação desse projeto, as empresas têm 24 meses até prorrogado 36 para serem implantadas. As indústrias devem ser implantadas. Caso elas não sejam aprovadas, não sejam implantadas após a aprovação, elas podem ter o projeto arquivado e aí elas passam por um processo, depois, se quiser, tem que fazer um novo projeto. Bom, pessoal, então, além dessa questão do projeto em si, que é uma área muito bonita, né? Imagina você fazer um projeto e depois ver o seu projeto ser implantado. Imagina você fazer um projeto e ver que daquilo ali você vê alguém usando uma televisão, usando qualquer produto, uma câmera filmadora, uma máquina fotográfica, uma motocicleta, uma bicicleta, que você fez o projeto daquilo lá. Isso é gratificante como profissional, isso, que não só você vê o produto sendo feito, mas você vê assim, as pessoas sendo empregadas, entendeu? Assim, os tributos serem recolhidos, ou seja, você participar do processo. Isso, do ponto de vista da sociedade, como profissional, isso é gratificante, é muito bom. Agora, além disso aí, tem outra coisa que você pode fazer como economista. Você pode trabalhar como um perito. O que é um perito? O perito é quando você tem uma necessidade de ter uma prova pericial de um processo que está em litígio, que está num processo dentro da justiça. Eu posso trabalhar como assistente técnico de uma pessoa que está na condição de autor de uma ação, ou eu posso também ser um assistente técnico que está na condição de uma pessoa como réu do processo. Ou eu posso ser um perito nomeado pela justiça, tá certo? Existem duas pessoas disputando uma causa, essa causa é econômica, ela tem valor envolvido. Ora, um dá um valor, outro dá um valor e as suas razões técnicas por isso. Por que chegaram naquele valor? A juíza, para não ter o peso da injustiça de um lado e do outro, ela nomeia um perito dela para dizer quais as partes estão dentro da razão que seja para ela confortável tomar uma decisão. Não quer dizer que essa decisão seja para o lado do réu ou para o lado do autor da ação. A justiça vai pelo que o perito considera justo a decisão que ele tomar. Pode ser igual deste, ou pode ser diferente. O certo é que a justiça vai se sentir confortável com uma prova pericial feita por um economista, que pode ser você, tá certo? Então, é uma área também que você pode desenvolver, pode trabalhar sem nenhum problema, desde que você se sinta bem, né, tenha capacidade técnica para isso. Aí por isso que você precisa trabalhar bem a questão do Excel, desenvolver o Excel, a questão do raciocínio matemático, tá certo? Porque senão você não vai ter condição de estudar uns cálculos matemáticos para desenvolver uma perícia financeira, uma perícia econômica. Além disso, você também pode trabalhar como consultor de empresa, dar uma consultoria para uma indústria, a indústria está com dúvida de saber como que ela faz para ter melhores resultados dentro das suas atividades empresariais, para ter menos custo. Então você pode adentrar dentro de uma empresa e oferecer os seus recursos como economista de um planejamento tributário, de um planejamento dentro das suas condições
de analisar o processo, como que ela está desenvolvendo o seu custo fixo, custo variável, ver como é que você equaciona ou diminui esses custos para possibilitar esta empresa a trabalhar melhor. Então, por isso que você pode ser um consultor econômico, não só nessa questão de redução de custo, mas melhorar a sua performance no mercado, o seu marketing. Será que ela está desenvolvendo bem? Onde é que ela está falhando? Então, um consultor, nós podemos dar esse serviço para orientar a empresa a ter melhores resultados, para ela ter melhor competitividade, tá certo? Essa é uma questão da consultoria que também junta-se com o projeto. Então, eu como consultor posso dar assistência para uma empresa e ao mesmo tempo ser o projetista desta empresa. Ou posso ser apenas contratado eventualmente na necessidade do projeto, porque ela já tem uma consultoria lá, mas o consultor não faz o projeto. Então ela vai no mercado e pede uma proposta de projetistas, e aí pode ser nós ou outra pessoa, e manda, depende do contato, a gente vai dar o nosso orçamento, e aí a pessoa vai contratar quem ela sentir melhor para fazer o serviço. Mas além da questão do projeto, da perícia, da consultoria econômica, você também pode desenvolver como uma pessoa de estudo de mercado. Existem colegas que fazem só isso, estudar ou fazer estudo de viabilidade econômica no mercado. As empresas, por exemplo, grandes, se sabia que, por exemplo, um grande número de empresas que o Sebrae inicia os seus estudos, o seu trabalho, essas empresas, grande parte delas, eles se perdem ou elas deixam de existir porque elas não têm consistência no negócio dela. Sabe por quê? Porque não teve um estudo de viabilidade. O estudo de mercado da empresa é importante no seu nascimento. Qual é o mercado que ela quer atingir, qual a quantidade que ela quer atingir, por quanto tempo, para então ela conseguir se manter no mercado. Tá certo? Às vezes o mercado tem uma resposta que aquela empresa não esperava. Por quê? Porque ela não se preparou, ela não comprou esse trabalho de um profissional. Ela fez pela intuição, né, de o seu proprietário. Eu vou fazer um negócio porque eu acho que vou ser capaz de vencer. Na verdade, ele até consegue vencer, se manter por um determinado tempo. Mas aí depois o negócio começa a dar para trás, precisa de uma consistência a mais. Ou então, mudar o foco, ou diversificar o seu mercado, diversificar o seu produto, diversificar a sua atividade. E o economista é capaz de pensar de como ele fazer isso, tá certo? Além disso, você também pode fazer a questão de aula, ministrar aula, tá certo? Você também pode fazer isso, desde que você tenha paciência, dedicação, não fazer aula qualquer da forma que você acha que pode dar aula. Os alunos vão ser os seus clientes, os alunos vão lhe recomendar, ou os alunos não vão lhe recomendar. Então não se proponha a querer dar aula, porque a aula você vai entrar numa sala de aula, não. A exigência é muito grande, tá certo? Então tenha cuidado, pode dar aula, mas se especialize, trabalhe, se estude, se fundamente bem para você realmente ter melhores resultados na performance de quando ser um professor. Tem uma outra coisa, aliás, existem muitas coisas. Tem a questão da economia criativa, a economia solidária, a economia doméstica. Você sabia que existem pessoas, eu conheço uma senhora nos Estados Unidos, que ela ganha absurdo rio de dinheiro, porque ela dá orientação para as pessoas pessoalmente, como se dar melhor financeiramente, como sair de um grande endividamento, como não se perder na sua caminhada gastando dinheiro de forma, que não sabe por onde vai. Tem colegas nossos aqui em Manaus que estão também desenvolvendo um trabalho muito bom na questão da orientação, da educação financeira para as famílias ou para as pessoas que são profissionais liberais. Por exemplo, dentistas, advogados, pessoas que ganham muito dinheiro, mas que também gastam muito dinheiro. Às vezes, uma orientação financeira, uma educação
financeira para as pessoas mudam o seu perfil, mudam a sua vida. O economista também pode pensar nisso, tá certo? E além disso, você também pode, de vez em quando, dar uma entrevista, de vez em quando, fazer um comentário, como que você está postando os seus comentários no Facebook ou nas redes sociais, naquela rede social que você se identifica melhor, como que você está fazendo a sua leitura, como você está fazendo a sua crítica, tá certo? Depende de quando você se pontua em determinado momento, você é olhado de uma forma. Então observe isso, tenha cuidado e caminhe sempre por aquilo que você se acha mais garantido de fazer, mais seguro, mais confortável de fazer, para fazer sempre bom, bem feito e um pouco melhor cada dia mais. E assim você vai cada vez mais se sentir bem e vai ganhar mais confiança, mais credibilidade e no final das contas o que interessa também ganhar mais dinheiro e ser mais feliz. Isso. Bom pessoal, queria aproveitar aqui e agradecer muito a confiança, né, desse congresso que estamos fazendo e a sua atenção também. Queria assim dizer que todos vocês têm totais condições de desenvolver uma carreira promissora, uma carreira feliz. Eu quero me colocar assim, à disposição para ajudar naquilo que for necessário, que for preciso, tá certo? Porque todos nós temos um começo. E o começo às vezes não é sempre tão agradável para a gente, porque às vezes nós temos dificuldades, né? Mas é normal, ninguém começa já perfeito nas suas atividades. Tenha paciência, tenha zelo, tenha cuidado, tá certo? Tenha cuidado no falar, tenha cuidado no ouvir, como que você vai aparecer no mercado, tá certo? Como você vai ser para o mercado, qual é a sua identificação para o mercado. Então tenha cuidado com isso e sempre zelo para o seu aprendizado ser melhor dia após dia, tá certo? Você só tem a ganhar. Com isso, seus clientes passarão a lhe recomendar, porque sabem que você tem credibilidade e tem uma boa performance na sua atividade profissional, tá certo? E que Deus abençoe todos vocês. A gente está aqui para se colocar à disposição de você quando for necessário, tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus.